Olá, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Aproveitando esse momento de isolamento social, aproveitei para preparar um material aqui para vocês, fazendo uma revisão de todo o conteúdo que nós já tínhamos trabalhado em sala de aula, certo? E no final desse conteúdo aqui eu deixei uma atividade, já valendo uma nota para vocês serem contemplados já no primeiro bimestre, nota do primeiro bimestre, certo? E vamos orar para que essa pandemia, passe logo, para que nós possamos voltar à nossa normalidade, nosso convívio social, certo? Que é o mais importante, ok? No capítulo 1, nós estudamos a teoria cinética dos gases, onde nós abordamos os seguintes conteúdos: propriedade dos gases, mudança de estado do gás, transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica. O estudo dos gases é de grande importância na compreensão dos fatos que ocorrem em nosso cotidiano, tais como um balão subir, uma bexiga murchar com o tempo e a pressão interna do pneu aumentar em dias mais quentes, etc. Estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando um certo volume a determinada temperatura. Aos valores de pressão, que nós vamos representar pela letra P, do volume, que nós vamos representar pela letra V, e da temperatura, que nós vamos trabalhar com a letra T, chamamos de variável de estado de um gás. Um recipiente que contém um gás cujo comportamento está sendo investigado é considerado um sistema. Sistema é a parte do universo em estudo. No nosso caso, vai ser o meio ambiente. Um sistema pode ser isolado, fechado ou aberto. Aí nós temos três exemplos aí. Nós temos uma garrafa térmica, uma garrafa de Coca-Cola fechada e uma garrafa de Coca-Cola aberta. A garrafa térmica é um sistema isolado. Por quê? Porque não há troca de energia e de matéria com o meio ambiente, certo? Então o objetivo da garrafa térmica é manter a temperatura interna conservada. A garrafa de Coca-Cola fechada é um sistema fechado, porque há troca de energia sem haver troca da matéria com o meio ambiente. Ou seja, a garrafa de Coca-Cola, nesse caso aí, ela apenas absorve energia, ela apenas vai esquentando, certo? Então não há troca de matéria com o meio ambiente, ela apenas troca de energia. Ela absorve a energia do meio externo. Quando nós abrimos a garrafa de Coca-Cola, ela libera um certo gás. Então, quando nós abrimos a garrafa, há troca de energia e de matéria com o meio ambiente. Então, nesse caso, o sistema já é aberto, certo? Então, um sistema ele pode ser isolado quando não há troca de energia e nem de matéria com o meio ambiente. Ele pode ser fechado quando há troca de energia sem haver a troca da matéria com o meio ambiente. E ele é aberto quando há troca tanto de energia quanto de matéria com o meio ambiente. Unidades de variáveis de estado. Pressão. Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente em que ele se encontra. A pressão de um gás pode ser medida em atmosfera, nós vamos chamar de ATM, e em milímetro de mercúrio, mmHg. Tem outras unidades de medida de pressão, mas nós vamos focar nessas duas, que são as duas mais utilizadas, certo? ATM e milímetro de mercúrio. Nós temos a relação 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Volume é o espaço ocupado pelo gás. No Sistema Internacional de Medida, o volume é medido em metros cúbicos, certo? Sendo que 1 metro cúbico ele corresponde a 1000 litros, 1 litro corresponde a 1000 ml, que é mililitros, e 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Temperatura. A temperatura dos gases pode ser medida nas escalas Kelvin ou Celsius. Verificamos a seguinte relação entre as escalas Celsius e Kelvin. Para passarmos da temperatura de Celsius para a temperatura em Kelvin, nós utilizamos a seguinte equação.
temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Transformação isotérmica. Nessa transformação nós temos a relação exclusivamente entre a pressão e o volume. Em um sistema fechado, mantendo-se a temperatura de um gás constante, estou dizendo que a temperatura do gás é constante, ou seja, a temperatura do gás inicial é igual à temperatura do gás final, ou seja, a temperatura ela não vai influenciar no nosso cálculo. Verificamos que sua pressão e o seu volume são inversamente proporcionais. Então, lembrado? Duas grandezas, quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, como nós temos na equação aí, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, o que quer dizer que elas são inversamente proporcionais? Quando a pressão aumentar, o volume diminui. Ou quando o volume aumenta, a pressão diminui, sempre na mesma proporção. Então, nós vamos manter a temperatura do gás constante, ou seja, não vai influenciar em nada, porque a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. E nós vamos trabalhar exclusivamente com a pressão vezes o volume, sendo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Aí nós temos um exemplo. Vamos lá. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Então, logo de cara aí, nós vamos tirar o volume e a pressão inicial. ml é uma unidade de volume, então nosso volume inicial é 100 ml. atm é a unidade de pressão, então nossa pressão inicial é de 1 atm. Mantendo-se a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Observem bem, ele está dizendo que o volume vai diminuir para quanto? 25 ml. Se o volume vai diminuir, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai ter que aumentar, porque elas são o quê? Inversamente proporcionais. Vamos observar os dados. Nosso volume inicial é de 100 ml, a nossa pressão inicial é de 1 atm, nosso volume final reduziu para 25 ml, então nós vamos achar uma pressão final maior que 1 atm. Então, aplicando a fórmula, nós temos que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Substituindo os valores, nós temos que 1 vezes 100 é igual a pressão final vezes 25. Como nós queremos encontrar a pressão final, eu vou isolar a pressão final. 1 vezes 100 dá o próprio 100. 25 que está multiplicando com a pressão final, ele vai passar dividindo. Então, 100 dividido por 25 dá 4 atm. Tranquilos? Observe bem. Quanto era o valor da pressão inicial? 1 atm. Qual foi o valor da pressão final que nós encontramos? 4. Então, ele aumentou quantas vezes? 4 vezes. Se ele aumentou 4 vezes, o volume também tem que reduzir 4 vezes. Vamos observar? O volume inicial era quanto? 100. O volume final passou a ser quanto? 25. Se nós pegarmos 100 e dividirmos por 25, vai dar 4. Então, ele reduziu 4 vezes. Ou seja, à medida que o volume diminuiu 4 vezes, a pressão ela aumentou 4 vezes. Por quê? Porque eles são o quê? Inversamente proporcionais. Transformação isobárica. Agora nós vamos ter uma relação de volume com temperatura. Olha o que diz aí. Mantendo-se a pressão de um gás constante, então a pressão ela é constante, ou seja, a pressão inicial é igual à pressão final, então não altere nada. Seu volume e sua temperatura são diretamente proporcionais. Olha só, o volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer para nós? Que quando o volume aumentar, a temperatura também vai ter que aumentar. Ou quando o volume diminuir, a temperatura também vai ter que diminuir. Olha a observação. Devemos transformar a temperatura para Kelvin. Ou seja, toda vez que a temperatura vier em graus Celsius, nós vamos ter que transformar para Kelvin. Como é que se transforma? Somando com 273. Nós temos um exemplo aí. Um volume igual a 30 ml de um gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius. A pressão constante.
Calcule o volume do gás. Observem bem, ó. Nós temos que um volume inicial de 30 ml, uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e ela aumentou para 35 graus Celsius. Se nós observarmos, a temperatura está aumentando. Se a temperatura aumentou, o volume também tem que aumentar, porque eles são diretamente proporcionais. Então, a tendência é nós encontrarmos um valor do volume maior que 30 ml. Se nós observarmos, as duas temperaturas estão em graus Celsius. O que nós devemos fazer? Transformar para Kelvin. Vamos ver os dados? Volume inicial, 30 ml. Temperatura inicial, 25 graus Celsius. O volume final, nós vamos calcular. E a temperatura final é de 35 graus Celsius. Transformando as temperaturas, nós temos, primeiramente, vamos transformar 25 graus Celsius para Kelvin. Basta somar com 273. Então, nós obtivemos um valor de 298 Kelvin. Transformar a segunda temperatura de 35 graus Celsius para Kelvin. Novamente, soma com 273. Ao somar com 273, nós encontramos 308 Kelvin. Agora sim, nós vamos lá para a fórmula. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Substituindo os valores, nós temos 30 sobre 98 é igual ao volume final sobre 308. Nós vamos aplicar aqui uma regra de 3 simples, meio pelos extremos. Então, vou multiplicar volume final vezes 298, que é igual a 30 vezes 308. Multiplicando 30 vezes 308, nós vamos chegar ao valor de 9.240. 298 que está multiplicando com o volume final, ele vai passar dividindo. Então, dividindo 9.240 por 298, nós vamos chegar a um volume final de aproximadamente igual a 31 ml. É aproximadamente igual, não vai dar um valor exato, vai dar aproximadamente igual a 31 ml. Então, observe bem, quanto era o volume inicial? 30. Quanto foi o volume final? 31. Então, ele aumentou. Por que ele aumentou? Porque a temperatura também aumentou. Era 25 e passou para 35. Ou seja, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Agora nós vamos ter uma relação entre pressão e temperatura. Observe, mantendo-se o volume de um gás constante, o volume do gás é constante, ou seja, o volume inicial é igual ao volume final, então ele não altera em nada. Sua pressão e sua temperatura são diretamente proporcionais. Novamente, diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. Aí nós temos a fórmula. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. E novamente aquela observação só para a gente recapitular. Para transformar de temperatura de Kelvin para Celsius, nós somamos com 273. Olha o exemplo aí. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Então, logo de cara, nós temos a pressão inicial, 2,30 atm, e temos a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53 atm. Então, se nós formos olhar a pressão inicial para a pressão final, ela está aumentando de 2,30 para 2,53. Se são diretamente proporcionais, a temperatura também tem que aumentar. Então, o valor que nós vamos encontrar vai ser um valor acima de 27 graus Celsius. Supondo a variação do volume do pneu desprezível, por que é desprezível? Porque o volume inicial é igual ao volume final, ele é constante. A nova temperatura em Celsius será, observem bem, ele quer a temperatura em Celsius. Vamos ver os dados? Pressão inicial, 2,30 atm. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Nós vamos ter que transformar essa temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin. Pressão final, 2,53 atm. Ele quer saber a temperatura final
Nós vamos ter que calcular em Celsius. Qual é a transformação da temperatura? Transformando 27 graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Nós chegamos a um valor de 300 Kelvin. Aplicando a fórmula, nós temos que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Pressão inicial 2,3, substituindo os valores, vai ficar 2,3 sobre 300, que é igual a 2,53 sobre TF. Novamente uma regra de 3 simples, nós vamos ter que multiplicar o meio pelos extremos, ou seja, vou pegar TF e vou multiplicar por 2,3 e vou pegar 300 e vou multiplicar por 2,53. Se eu quero achar a temperatura final, eu vou ter que isolar o TF. Então, 300 vezes 2,53 vai dar 759. O 2,3, que está multiplicando com TF, ele vai passar dividindo. Então, dividindo 759 por 2,3, nós vamos chegar a um valor de 330 Kelvin. Tranquilos? Só que ele não quer o resultado em Kelvin, ele quer o resultado em Celsius. Agora nós vamos fazer o caminho contrário. Se para transformar de Kelvin para Celsius, eu somo com 273, se eu quero fazer o caminho contrário, eu vou ter que subtrair 273. Então, 330 menos 273, nós obtivemos uma temperatura de 57 graus Celsius. Então, agora chegou a hora da nossa atividade. Primeira questão. Identifique cada um dos seguintes sistemas como aberto, fechado ou isolado, justificando essa resposta. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos identificar em cada item desse aí, onde é que o sistema é aberto, onde é que ele é fechado ou onde ele é isolado. E nós vamos ter que justificar a nossa resposta. Como é que nós justificamos? Por exemplo, se eu verificar que o item A é isolado, quando é que o sistema é isolado? Quando não há troca de matéria e nem de energia com o meio ambiente. Se eu identificar que algum item é aberto, quando é que ele é aberto, o sistema? Quando há troca de energia e de matéria com o meio ambiente. E quando é que ele é fechado? Quando há troca apenas de energia, sem a troca de matéria. Segunda questão. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml a 0,2 atm passe a ter uma pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Observe bem, ele está relacionando volume e pressão. Se ele está relacionando volume e pressão, nós vamos aplicar aquela primeira fórmula. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Se nós observarmos aí, ó, a pressão está aumentando de 0,2 para 0,8. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se a pressão aumentou, o volume vai reduzir. Então, vocês vão encontrar um valor aí abaixo de 800 ml. Terceira questão. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius. Mantendo-se constante a pressão, o volume ocupado pelo gás será de... Observem bem, agora nós estamos relacionando volume com temperatura. Então, nós vamos ter que aplicar a segunda fórmula. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Se atentem para o valor da temperatura. Os dois valores estão em graus Celsius. Nós vamos ter que transformar para Kelvin. A temperatura inicial era 27, passou para 87. Então, está aumentando de 27 para 87. Lembrando que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumentou, o volume também vai ter que aumentar. Então, nós vamos ter que encontrar um volume acima de 100 litros. Quarta. Um balão contém gás oxigênio, mantido sob uma pressão constante. Tem valor igual a 10 litros e está a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que, observem bem, nós temos um volume inicial de 10 litros e uma temperatura inicial de 27 graus Celsius.
Então, nós vamos ter, inicialmente, logo transformar essa temperatura de 27 para Kelvin, certo? Ele está dizendo que o valor do volume está dobrando. Ou seja, se no inicial é 20 se o inicial é 10, ele vai dobrar, certo? Então, vocês vão ter que multiplicar por 2. Fazendo o cálculo aí, vocês vão chegar na alternativa correta. Observem bem, se o volume está dobrando, o que acontece com a temperatura? Já que eles são diretamente proporcionais. Quinta questão. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a uma temperatura de 47 graus Celsius, sem variar o volume, será de... Olha só, ele está nos dando temperatura e pressão. Ou seja, nós vamos aplicar a terceira forma. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura inicial, ou final. Observe bem, a temperatura inicial era 30, passou para quanto? 47, então ela aumentou. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a temperatura está aumentando de 30 para 47, a pressão também vai ter que aumentar. Sexta questão. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Observem bem, tanto na quinta quanto na sexta o volume está sendo mantido constante. Então, se é constante, a gente vai aplicar a mesma fórmula da quinta. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Observem bem, nos dois casos aí a temperatura está em graus Celsius. Nós vamos ter que transformar para Kelvin. Ela está aumentando de 27 para 227. Então, naturalmente, a pressão também vai ter que aumentar, porque elas são diretamente proporcionais. Sétima. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que o seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu gás, que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal? Observe bem, a pressão ela não vai influenciar em nada, ela vai ser constante. A pressão inicial vai ser igual à pressão final. Está dizendo que a pressão de dentro é igual à pressão de fora. Tranquilos? Se nós observarmos, a temperatura inicial era de menos 23 graus Celsius e a final mais 27 graus Celsius. Então, a temperatura está aumentando, certo? Se a temperatura aumenta, o volume também vai ter que aumentar. Então, inicialmente, nós vamos ter que transformar a temperatura de menos 23 graus Celsius e mais 27 graus Celsius em Kelvin. E nós temos algumas orientações de como proceder com a atividade. Primeiramente, a atividade é individual. Como sugestão, lê o capítulo 1 do livro, das páginas 14 à página 24. Vocês podem estar tirando dúvida via WhatsApp no grupo da turma, né, que eu já estou incluído aí no grupo da turma, ou através do e-mail. Ao resolver a atividade, o aluno deverá encaminhar a sua resolução para o e-mail. Aí o e-mail edenwan@gmail.com. A atividade deverá ser encaminhada até o dia 6/4. Então vocês têm um prazo bom aí para resolver essa atividade aí. Tranquilos? Nós já fizemos vários exercícios desses pelo livro didático, vocês podem estar revisando, certo? Então, a atividade é individual. Vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês no grupo, ou pode estar mandando no privado, quem quiser mandar mensagem para estar tirando as dúvidas. Eu vou estar compartilhando esse vídeo com vocês. Além do vídeo, eu vou estar mandando esse mesmo material aqui em PowerPoint e em PDF para quem quiser baixar e facilitar o estudo. Certo? Então, desejo a todos bons estudos. Espero que esse momento de isolamento social passe logo, né? Que nós voltamos a ter nosso convívio social. O que é bom mesmo é a aula em sala de aula,
contato físico com vocês, aquela troca de informações, certo? Um abraço a todos.